muitas notícias e muitas notícias importantes nesse vídeo, porque Fernando Diniz já até vestiu a camisa e já falou como treinador da seleção brasileira. Tem joia do Fluminense que já até viajou, já nesse momento está no voo, né? Nesse momento com certeza está no voo para ir embora do Fluminense. A gente vai falar também do Fluminense que anunciou reforço, se pronunciou sobre essa questão do Diniz e tem novidades, né? Mais uma novidade ruim sobre uma negociação que criou muita expectativa no torcedor do Fluminense. Então, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela sua audiência. Sejam bem-vindos à Central e vamos começar com as notícias desse vídeo, porque temos muita coisa a falar por aqui. Eu quero começar falando do Jefté, lateral esquerdo do Sub-20 do Fluminense, capitão do Sub-20, virou, de certa forma, um queridinho da torcida tricolor, muito por conta da escassez de laterais esquerdos que a gente vive já há algum tempo. Muita gente pediu e pede chances para o Jefté na equipe principal tricolor. Parece, né? Parece não. Nessa temporada não vai acontecer, porque o Jefté está a caminho do Apoel do Chipre. Foi emprestado ao Apoel por um ano, renovará o seu contrato com o Fluminense, contrato anterior era até 2025, vai renovar por mais um ano e assim ser cedido ao Apoel do Chipre nessa temporada. E o jogador já até viajou, né? Já tem aqui, ó, vou botar aí na tela a foto, né? Ele, com acho que é a família dele, lá no aeroporto do Galeão, prestes a viajar, né? A entrar ali na sala de embarque para poder viajar lá para o Chipre e se apresentar como novo reforço do Apoel. Então o Jefté deixando temporariamente, mas deixando o Fluminense nessa temporada. Eu quero saber de você que está assistindo, né? Já deixa um comentário aí. Jefté merecia chances no Fluminense? Não merecia? Vale lembrar que ele não ganhou nenhuma chance no profissional, né? No máximo foi para o banco de reservas na partida contra o The Strongest lá na altitude. Deixe seu comentário aí sobre a situação do Jefté, meus amigos e minhas amigas. Eu quero falar agora do assunto do momento. Não tem jeito. Fluminense, todo tricolor falou muito desse assunto porque realmente causou espanto e causou surpresa. Sim, meus amigos e minhas amigas, Fernando Diniz é o novo treinador da seleção brasileira. Sim, de maneira interina, mas já vestiu a camisa, já falou como treinador da seleção e, enfim, não vai sair do Fluminense. Isso que é o mais chocante de tudo. Ele vai conciliar os dois trabalhos, tá? E aí tem uma informação muito importante sobre esse assunto, porque o Marcelo Neves traz para a gente que o Fluminense receberá uma compensação financeira para liberar o Fernando Diniz nas datas FIFA para a seleção brasileira. Gente, vamos lá. Quando a gente fala em compensação financeira, quando usa esse termo, a gente já sabe que não é um valor, né? Não é, a CBF vai pagar tanto. Quando fala assim, compensação financeira, geralmente é um trocado, né? Vamos falar a verdade aqui. É um dinheirinho que eles dão ali só para não ficar feio. Né? Não é uma coisa muito grande. Lembra quando o Lucas Claro saiu do Fluminense? Ah, o clube ganhou uma compensação financeira pela saída. Era um valor muito baixinho que o Fluminense recebeu lá do clube da Turquia. Então, é uma coisa que acaba sendo assim, irrisória, mas pelo menos é melhor do que nada. E tem a informação também de que tem 3 membros da comissão técnica do Fernando Diniz que estão indo com ele para a seleção, tá? O Eduardo Barros, seu auxiliar técnico, né, que era quem estava na beira de campo no título carioca, vai também, né? Será auxiliar do Diniz na seleção. O Marcos Seixas, preparador físico do Fluminense, que já vem sendo constantemente convocado para a seleção, também iria junto com o Fernando Diniz, além do Wagner Bertelli, que é o preparador de goleiros do treinador, né? Esses 3 aí estariam indo junto com o Fernando Diniz para a seleção. Eu vou colocar aqui na tela agora, vou botar aqui o videozinho para a gente assistir do Fernando Diniz falando como treinador da seleção. Uma honra e um orgulho enorme poder prestar serviço à seleção. De fato, é uma convocação, ainda mais do jeito que aconteceu. É um trabalho conjunto da CBF com o próprio Fluminense. Pois é, meus amigos e minhas amigas, já falou oficialmente, você vê aí, ó, ele com o casaquinho da CBF e tudo, falando sobre como é uma honra servir a seleção, falou que é uma convocação, né? Já que ele não tá saindo do Fluminense, ele tá ficando por aqui, diz que é uma convocação. Muita gente estava cobrando o Fluminense de se pronunciar, e de fato, o Fluminense demorou muito para se pronunciar, mas na madrugada de ontem, ali por volta de meia-noite e pouquinho, o Fluminense postou um textão
no Twitter falando sobre o assunto. Eu jogo esse texto agora na tela para vocês e leio, ó. Nota oficial Fernando Diniz. Período de treinamentos na seleção não irão interferir no trabalho da equipe no CT Carlos Castilho. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, procurou o presidente Mário Bittencourt na última semana, logo após a classificação na Libertadores, e manifestou seu desejo de contar com o Fernando Diniz. Ele informou que pretendia contar com um técnico para comandar a equipe nas datas FIFA ao longo do próximo ano e consultou se o Fluminense liberaria seu treinador para assumir a seleção. O Fluminense avaliou, após reuniões e estudos da tabela de jogos, além de consultas aos profissionais do clube, que o apoio à seleção não teria impacto na rotina do time, até mesmo porque a dedicação do treinador seria apenas nos períodos de data FIFA e não de forma integral. Os períodos de treinamento da seleção são muito curtos e, devido à paralisação dos campeonatos em função das datas FIFA, não interferirão no trabalho no CT Carlos Castilho. Ao mesmo tempo, houve a avaliação de que manter Fernando Diniz é essencial para a continuidade do trabalho na busca dos objetivos esportivos de 2023, já que a montagem do time e o planejamento foram feitos com base em sua filosofia de jogo. O clube então se organizou para permitir esse apoio à seleção, planejando um regime de dedicação que fará com que a equipe siga sendo treinada por Diniz e seus auxiliares sem alterações. Ciente de seus desafios, o Fluminense jamais teria concordado com a liberação de Diniz sem ter a total certeza da compatibilidade. Foram muitos os técnicos da seleção e até de outras seleções pelo mundo que defenderam simultaneamente seus clubes ao longo da história. O entendimento entre a CBF e o Fluminense resultou também em uma importante compensação financeira ao clube por estar cedendo parcialmente seu treinador. O Fluminense chegou até aqui e recebeu esse honroso pedido de apoio justamente por priorizar a qualidade da gestão de seus profissionais. Muitos deles já servem à seleção e às suas categorias de base, reflexo do trabalho que vem sendo feito com convicção e qualidade no desempenho. Tá aqui então, né, a declaração do Fluminense. É curioso porque não tem muito tempo, foi ainda esse ano, o Mário Bittencourt deu uma declaração falando sobre isso e disse que não liberaria o Fernando Diniz para a seleção. Olha aqui. Não, não vamos liberar. A única possibilidade que teria é se ele próprio, em conjunto com a CBF, quisesse pagar a multa e sair do Fluminense. O Fluminense não adora a seleção brasileira, sou apaixonado pela seleção brasileira, pela Copa do Mundo, mas antes de ser brasileiro, eu sou Fluminense, sou presidente do Fluminense. Meus amigos, antes de ser seleção brasileira, ele é presidente e torcedor do Fluminense. Concordo com ele nessa, assim, rapidamente, né? Não vou entrar aqui no debate sobre isso nesse vídeo, até porque não é muito foco, a gente tem outras notícias para trazer. Mas, bom, me parece claro que o Fluminense entende que o Fernando Diniz é essencial ao projeto e talvez tenha sido a única maneira de mantê-lo por aqui. Se está certo ou errado, eu deixo para vocês botarem aí nos comentários. Beleza? Vamos prosseguir aqui com as notícias, porque ontem eu falei, né, fiz um vídeo aqui falando que o Fluminense queria fechar pacotão de reforços, né, e faltava um zagueiro. Falamos sobre isso e falamos de 3 nomes, né? O Antônio Carlos, que tinha seu dia D com o Orlando City para ter a resposta, até agora não há informação sobre isso. Acho até que é um sinal negativo. Wagner Leonardo não avançou além de sondagens. O jogador que estava com proposta na mão também era o Marlon, zagueiro formado aqui no Fluminense, que pertence ao Shakhtar Donetsk. Mas o jornalista Vene Casagrande traz uma notícia ruim para a gente. Rapidamente, só trazendo um contexto, na tarde de ontem também, a Gazeta Esportiva trouxe que o Marlon estava muito próximo de assinar com o Corinthians, de ser reforço do Corinthians para essa temporada. Só que o Vene Casagrande traz essa informação que frustra, né, os tricolores e frustra os corintianos também, é claro, de que o Marlon recusou voltar ao Brasil nesse momento. Ele quer ficar lá na Europa, portanto, já avisou a Fluminense e Corinthians que, olha, que esquece, desiste de mim porque eu quero ficar no futebol europeu, tá certo? Marlon deixou claro, teria deixado claro, né, que a prioridade seria voltar ao Fluminense, né, e não ao Corinthians, mas fato é que não vai voltar para nenhum dos dois, quer ficar no futebol europeu por mais uma temporada, porque entende que tem mercado por lá, entende que tem futebol para isso, e o salário que ele ganha por lá é bem maior do que ele ganharia aqui no futebol brasileiro, meus amigos. Antes da gente partir para a última notícia desse vídeo, eu quero aproveitar a oportunidade aqui para dar aquela moral para quem está sempre nos dando moral. Todo vídeo eu comento aqui pedindo para a galera comentar o nome e de onde nos assiste nesse mundão gigantesco. A galera fala e eu venho aqui mandar um abraço. Portanto, vou mandar um abraço aqui para o Gessivaldo de Irecê, na Bahia, para o André de Teresópolis, para o Edson de João Pessoa,
para o Pedro Friedman de Porto Alegre, para o Jefferson de Natal, para o Guilherme de Petrópolis, para o Tadeu de Iguaba Grande, para o Roque, que pediu mandar um abraço para a galera de Araruama, para o José Moisés de Jaguaraúna, para o João de Manaus, para o Varlen de Brasília, para o Renivaldo de Belo Horizonte, para todo mundo que tá ligado aqui na Central. Quer que a gente mande um abraço nominalmente para você? Deixe seu comentário com seu nome e de onde você nos assiste, beleza? E se a gente está falando aqui, né, de jogador que não vem, agora eu quero falar de um jogador que veio, já foi até anunciado oficialmente. Léo Fernandes é oficialmente reforço do Fluminense. Para a galera que estava com medo do Léo Fernandes melar, porque estava demorando um pouquinho, já está tudo certo, já foi até anunciado oficialmente como reforço tricolor nas suas redes sociais, tá? O meio atacante vai utilizar a camisa 17 do Fluminense, camisa que era de William Bigode, está vaga. Vai ser o número de Léo Fernandes aqui no tricolor, e agora resta a expectativa por saber quando ele poderá estrear pelo clube. Vitor Lessa traz uma informação importante de que muito provavelmente no domingo contra o Internacional ainda não seja a estreia do meia, tá? O Léo Fernandes precisa agilizar algumas documentações, alguma burocracia para poder ser inscrito no BID e ter condições de jogo, né? Estar regularizado aí para atuar e estrear no Fluminense. Isso, infelizmente, não deve acontecer até domingo. Digo infelizmente porque, claro, a gente quer ver o reforço em campo e a gente, vale lembrar, tem o desfalque de John Arias. John Arias não joga, já que foi expulso contra o São Paulo. Uma briga ali depois do jogo, ele acabou sendo expulso, tá? Então, Léo Fernandes já está anunciado oficialmente como reforço do Fluminense, mas ainda não deve jogar no domingo contra o Inter. Quem também já foi anunciado como reforço do Fluminense e já está regularizado, já está apto, é o lateral esquerdo Diogo Barbosa. Esse sim, se for do desejo do treinador Fernando Diniz, pode estrear contra o Internacional no próximo domingo no Maracanã. Até o momento que eu gravo esse vídeo, Johnny Gonzalez ainda não foi apresentado como reforço do Fluminense, mas também já passou por seus exames médicos, né? Imagino que esteja tudo certo e deve ser anunciado ao longo do dia de hoje. Quem chegou ao Rio de Janeiro também foi o meia Danielzinho, mais um reforço do Fluminense nessa janela, já chegou ao Rio de Janeiro e deve até participar dos treinos com o grupo tricolor na tarde dessa quarta-feira, beleza? Meus amigos, minhas amigas, não esqueçam, hoje é dia de sorteio da Libertadores. Vamos conhecer o nosso adversário nas quartas de final e a partir de 12h50 estaremos ao vivo aqui na Central para cobrir esse sorteio, para falar bastante sobre isso, quem que o Fluminense tem que pegar, quem que o Fluminense não pode pegar de jeito nenhum. E claro, vamos descobrir juntos quem será o adversário do Fluminense. O convite está feito, assim que esse vídeo acabar, você vai ser redirecionado para essa live, para você já chegar lá, deixar o seu like, ativar o lembrete, e eu te vejo 12h50 ao vivo aqui na Central, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!